Let's go. I wake up to it. Lana, assim, a gente sempre começa da forma mais tradicional possível, como qualquer podcast, né? Tem um momentinho documentário, né? E tipo, aqui no Brasil, eu sempre brinco com todo mundo, eu não sei se a Suzana conhece, aqui no Brasil tinha um programa chamado Globo Repórter, que normalmente falava, assim, de diversas áreas, documentários de onde vive, onde dorme, o que come. É um documentário. Então, assim, onde vive, onde dorme, o que come, o que faz para viver. Quem é a Suzana? Ok, quem é a Suzana? Bom, eu sou jovem há mais tempo, sou uma mulher que tenho 44 anos, sou portuguesa, vivo em Lisboa, a minha formação é em publicidade e marketing, mas não é, de facto, a publicidade e o marketing que me movem. Isto é, eu utilizo como ferramentas para depois trabalhar, de facto, o que me move são pessoas, são as pessoas que me fazem acordar todos os dias com um propósito de vida e criei há 9 anos um modelo de impacto do qual vamos falar, o Teach How to Fish, e há 3 anos, mais recentemente, uma empresa social que se chama By THF, exatamente também para responder a algumas coisas que depois também vamos acabar certamente por falar durante o nosso podcast. Eu tenho uma curiosidade, Suzana. Quando que surgiu essa visão social sobre a vida, sabe? Quando a Suzana lá, iniciando a faculdade, trabalhando em lojas de roupa, de departamento, em que momento surgiu que você tinha que trabalhar com impacto social? Estiveste a espreitar o meu currículo. Eu costumo dizer para todos os convidados que se participar daqui eu viro um stalker da vida. Eu pesquiso, eu procuro. Um bocadinho, mas isso é bonito também, é bonito, demonstra curiosidade também pelos teus convidados. Como surgiu? Eu creio que é algo que esteve sempre presente em mim, porque eu sempre fui muito atenta também às histórias que eram partilhadas pela minha família, a origem da minha família, portanto, dos meus pais, quer da minha mãe, quer do meu pai, são ambos de origens muito humildes, de famílias numerosas, mas que tinham algumas carências e viviam com alguma vulnerabilidade, e eu por perceber que de facto não era uma condenação, a forma como eles nasceram, ou cresceram, estiveram e viveram os primeiros anos de vida, não era uma condenação, portanto não havia uma questão hereditária ou de continuidade numa vida em pobreza, ok? E em vulnerabilidade. E tudo isto, e ouvir as histórias e ver depois aquilo que ia acompanhando, nós não vivíamos em riqueza, mas tivemos oportunidades, eu e os meus irmãos, de estudar. Portanto, nunca faltou essa oportunidade, por mais que o meu pai às vezes tinha que ter 2 trabalhos para conseguir comprar os livros antes do início das aulas para os 3 filhos, etc. Mas nunca nada nos faltou e sempre fizeram um esforço enorme para permitir que isto acontecesse. E, de facto, o acesso à educação foi um caminho para nós podermos, na nossa vida, foi a oportunidade que nós precisávamos, que eu precisava, para ter ferramentas para depois conseguir, imagina, no caso, estudar publicidade e marketing, mas depois, ao longo da minha vida profissional também, ir sempre trilhando para ir de encontro àquilo que é hoje em dia aquilo que eu faço, e é dedicar-me àquilo que é de facto o meu propósito e algo onde eu me sinto útil e onde coloco e disponibilizo as minhas forças de alguma forma, entendes? Sabe, é curioso, normalmente eu pergunto mais para a parte final assim, do podcast sobre a inspiração, assim, mas me parece bem óbvio assim, que o quanto os seus pais, assim, sua mãe, são muita inspiração assim, para a sua trajetória, para a sua vida, né? Sim, foram os meus pais, nós temos sempre aquelas referências de personalidades, não é? O Gandhi, o Nelson Mandela, etc. Mas eu nunca deixo de dizer os meus pais, porque a própria experiência, e também os meus avós, a própria experiência de vida deles para mim foi uma enorme lição, ok? Eu aprendi também com o exemplo e com as histórias que ouvia deles, portanto conseguia aprender e consigo ver hoje em dia pessoas que vivem na situação em que eu ouvia em criança que eles viveram, eu consigo perceber quais são de facto os caminhos ou as saídas e daí a capacitação para a autonomia, porque percebo que é através da educação ou da capacitação de pessoas adultas que é possível fazer este processo de transformação.
Let's go. I wake up to a